vamos à palavra do Senhor nesta manhã. O Senhor vai falar com o nosso coração. Então vamos dar a continuidade à série de ensinamentos de Jesus, né? Estamos no capítulo 10 do Evangelho de Mateus. O ouvinte telespectador que sempre acompanha, não é? Já sabe aonde até paramos. Tem pessoas que anotam, né? Aquele carinho. E nós agradecemos, não é? Porque eu sinto que também você ora por mim, não é? Por todos nós aqui. Mas aquele que está chegando hoje, ligando hoje, estamos falando no capítulo 10 do Evangelho de Mateus. E hoje vamos dar continuidade a partir do versículo 11, não é? Mas sempre lemos o primeiro versículo para que a gente sinta, né, o que estamos falando nesta série. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E, se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Querido ouvinte e querida, né, ouvinte, os telespectadores também, nós estamos falando neste capítulo 10, já faz umas 3 semanas, não é? E sempre eu lembro ao ouvinte que nós temos 42 versículos, você pode confirmar, deste capítulo 10 de Mateus. E é claro que conforme a orientação do Espírito Santo, se faz necessário a gente ir devagarinho, não é? Porque é série de ensinamentos e o Espírito Santo vai fazendo brotar na sua direção. Então, hoje a gente vai continuar e o tema de hoje é o mesmo que a gente já vem desde há 3 semanas atrás. O tema desta reflexão é o chamado dos 12 apóstolos. Então, falamos parte 1, parte 2, parte 3 e hoje é a parte 4. E vem com a gente nos detalhes, onde lemos a partir do versículo 11 até hoje, vamos só apenas até o 16, não é? Mas no versículo 11 nós já temos ricos ensinamentos do mestre, lembrando que entre tantos e tantos discípulos seguidores de Jesus, como eu li aqui no versículo 1, faz uma seleção de 12, há um chamado exclusivo, não é, ao apostolado, apenas eles, e transmite para eles poder e graça, não é? Mas logo após aquele momento ali espiritual tão gostoso, com a presença do mestre, como já estamos sentindo ele aqui, Jesus passa a dar-lhes instruções, ensinamentos, antes deles partirem. Jesus está os enviando, mas se fazia necessário, não é, o que fazer, o que não fazer, as regras. E hoje, a partir deste versículo 11, as regras de Jesus, naqueles ensinos ali a eles, é sobre comportamento, o que falar, o que não falar, não é? A sensibilidade espiritual, o tratamento deles, dos 12, com as pessoas que eles haveriam de encontrar, o amadurecimento da percepção, muito bom, não é? E foi ensinado aos seus discípulos, mas aqui ficou registrado no Evangelho de Mateus, Marcos também, capítulo 6, e serve muito de lição para mim, para você, ao nosso dia a dia. E Jesus continua ali, não é? Depois daquele momento de enche aquele de poder, enche aquele lá. Aí, no versículo 11, Jesus diz, olha, em qualquer cidade
ou aldeia em que entrardes, e já vamos parar aqui nesta parte A do versículo 11, aquele ensino ali estava transmitindo a eles uma visão abrangente, ampla. O Senhor estava gerando neles que aquela missão a qual eles estavam sendo enviados não era coisa daquela comunidade deles, ou entre a família, ou naquela rua onde moravam, ou naquele lugarzinho onde viviam. A maioria eram pescadores, né? Por certo, a colônia dos pescadores, não. Jesus aqui diz, em qualquer cidade, não é? Ou aldeia em que entrardes. Então, levou eles, não é? Está ensinando eles ali a saírem, quando saírem, ter de andar, ter de ir nas cidades, muitas aldeias em Israel, muitas cidades. E a parte B do versículo 11, outro ensinamento, Jesus continua dizendo, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos. Quando eles já estivessem dentro da cidade, não era antes de chegar a ela, não. Inclusive, não tinha nem telefone, né, o celular. E aí, tem hospedagem? Não. Quando já estivessem dentro da cidade, eles deveriam fazer uma pesquisa, sondar o clima, o ambiente, até porque aqui está falando sobre hospedagem. Na cultura dos judeus, nos tempos de Jesus, era muito natural, muito comum eles se hospedarem, viajantes, peregrinos, chegar na porta de alguém. Tinha as hospedagens, não é? Para quem tinha dinheiro pagava, mas era tudo tão simples, tanto para quem chegava solicitando uma hospedagem, uma noite para dormir, ou uns 2 dias para estar ali enquanto continuava a viagem, até porque lembrando que não havia meios de transporte, era tudo muito primitivo, eles andavam muito, então precisava de um lugar para dormir, para descansar, para recompor as energias, para se dar continuidade à viagem. Como também era comum aos hospedeiros as pessoas receberem, não era muito natural, mas olha a lição, aleluia! Ah, como eu gosto do meu mestre, porque Jesus traz lições exatamente no natural deles, da cultura deles, abrindo os olhos deles, de que o natural deles, a partir daquele momento, daquela reunião espiritual em que eles recebem poder e vão ser enviados, iam dar partida para começar a propagar o evangelho de Cristo, este momento aí ia trazer mudanças na vida deles. E mundo espiritual, gente, traz impacto. É ou não é assim? Gera mudanças. As pessoas se tornam diferentes. Então, chegar na porta daqueles moradores de aldeia, de cidades ali, comumente como um viajante, como um peregrino, tudo bem. Só que eles, a partir daquele momento, eles estariam cheios do poder do Senhor e eles iriam chegar como missionários, anunciantes da palavra. Então, a coisa seria diferente. Eu vou dar um exemplo aqui bem natural, o ouvinte ou telespectador que teve essa experiência, quando não era crente, quando não tinha uma vida cristã, quando não professava a palavra de Deus, não ia a uma igreja, não lia, não seguia as regras do evangelho. Então, certas coisas eram naturais em família, nas primas, dentro de casa, o convívio com o esposo, com a esposa, ou entre os netos, ou nas sogras, entre as noras, os amigos, vizinhos, até no trabalho. Mas a partir do momento que aceitou Jesus, que professou a fé, você viu que a coisa mudou. É ou não é assim? Coisa fica diferente. E aquilo que era tão comum, e aquilo que era tão assim natural, aí alguém diz, mas agora é crente, o comportamento muda. Às vezes, assim, a estabilidade naquele convívio ali, às vezes os rostos já não são tão bem-humorados para você, às vezes não há aquela recepção, sem falar que há perseguições, que há ódio, há tanta coisa. Muda, gente, muda, porque o mundo espiritual é assim. Aleluia! E Jesus,
Ah, como eu gosto do mestre. Ele abre os olhos. Gente, eu estou enviando vocês agora, não como os simples hóspedes. É por isso que Jesus ensina a eles. Quando vocês já estiverem dentro da cidade, da aldeia, sintam o clima da coisa, procurem saber. Sabe qual é o aprendizado aqui? Comunicação. Eu vou até dizer devagarinho, o comunicar. Isso deve fazer parte do mundo espiritual e é muito bom, de grande importância. Então, quando ele já estivesse ali dentro de qualquer aldeia, onde fosse, não é? Eles deveriam investigar como era que as pessoas... Veja que Jesus é bem claro. Vem com a gente aos detalhes, versículo 11, a parte B. Jesus diz a eles ali: procurai saber quem nela seja digno. Veja que o assunto principal da comunicação fala sobre a dignidade. Se as pessoas iriam recebê-los bem, acreditar neles. Aprendamos com o Senhor nesta manhã. O mundo espiritual, gente, traz dessas coisas. E a gente precisa ter os olhos abertos. Se alguém não sentiu algo diferente depois de aceitar Jesus, ou depois de assumir alguma responsabilidade tamanha na igreja, ou basta ter uma vida de oração, uma vida cristã dedicada ao Senhor, basta ter, assim, aquela comunhão, já torna diferente. As coisas mudam, e se alguém não sentiu ainda isso, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada? Que o mundo espiritual leva a isso, esse impacto. Coisa não é tão aplausível, não é tanto dos parabéns. Pois não, a casa é sua, pode entrar. Por isso que Jesus, procure saber a dignidade da... Jesus deu até uma qualidade. Gente, o mestre é lindo, gente. Detalhista. Ah, como eu amo o mestre. Obrigado, mestre. Procurem saber, se liguem, viu? Dá para você repetir, você que está aí nos ouvindo, o telespectador e o ouvinte, e se tiver junto aí de alguém, se liga, vai. É isto aí. Aí, a parte C do versículo 11, apenas estamos no versículo 11. Olha quanta riqueza de ensino. Aí agora o ensino de Jesus é sobre como se hospedar. Até nisso. Até nisso. Jesus diz: hospedai-vos até que vos retireis. Porque quando Jesus mandou eles terem informações a respeito da dignidade, da recepção, se as pessoas, como é que as pessoas iriam receber eles como enviados do mestre, não é? Então, claro que eles iriam encontrar. Claro, encontraram muitos não, talvez até batida de porta na cara, não é? Aqui não tem mais lugar para vocês não, mas claro que ia encontrar aqueles que iam ser bondosos, não é? Caridosos em recebê-los. Aí Jesus dá também o ensino, alertando a eles que eles deveriam ter cuidado de não se aproveitar, vamos dizer assim, gostar tanto da boa dignidade dos hospedeiros, não é? E se demorar por ali, como de tá tão bom, como de comidinha na mesa, sendo bem tratado, não é? Conforme a cultura deles, e até, quem sabe, se acomodar um pouco e demorar, né? Na casa lá do hospedeiro ou na hospedagem, aonde fosse. Aí Jesus já dá o alerta. Aí Jesus diz: hospedai-vos até que vos retireis. Porque eles estavam em missão, então não era gostar da comidinha do hospedeiro, a caminha gostosa, tão bonzinho, um povo tão bom aqui, me recebeu, sou tratado como príncipe, né? Aqui dentro, e deixar a coisa para lá e gostar tanto e até se esquecer que estava em missão. Aí Jesus dá o alerta: se hospedem, façam o serviço, mas se retirem, saiam para não abusar ninguém. Segurou? Tá gostoso, né? Vamos lá, vamos correr. Versículo 12.
E quando entrardes na alguma casa, saudai-a. Repare que Jesus vai ensinando tudo que eles já faziam. Era muito natural, vou falar sempre isso aqui, porque Jesus tocou exatamente no costume do dia a dia. Eles se saudarem entre os judeus, não é? Shalom era a expressão mais usada, que significa paz. Só que Jesus orienta, recomendando a eles que eles deveriam permanecer com essa saudação. Até porque eles, como iam propagar o evangelho, é claro que iriam encontrar muita gente desgarrada, pecadora, muita gente em sofrimento, muita gente naquela situação. E para não se correr o risco de achar que porque era talvez um mendigo, uma pessoa prostituta, ou uma pessoa, um bêbado, ou alguém que era ladrão, porque já tinha de tudo isso naquela época, o pecado é bem antigo no mundo, eles até se esquecerem de saudarem, de permanecer, preservarem esse até bom costume que eles tinham entre eles, entre judeus. Então, Jesus os recomenda, quando vocês se depararem com alguém, quando entrar na casa, saúdem. Digam também o shalom lá. Veja o carinho do mestre, gente, o cuidado. Aleluia. Sim, porque o Senhor é aquele, não é? Que trata com cuidado, com carinho, os carentes, os necessitados. Não era da parte deles de condená-los, de acusá-los, de menosprezá-los no trato. Olha os ensinos sobre o tratamento. Saúdem. Entrou, não esqueçam de saudar. E por falar em saudar, vamos lembrar aqui a nossa saudação, porque tem tanta gente que já se esqueceu. Diz tudo, oi, bom dia, faz um gesto, mas nós cristãos dizemos a paz do Senhor. E eu espero que essa paz também esteja com você aí. Aleluia! Bora correr. Versículo 13, os ensinos de Jesus aqui, as recomendações, é a respeito da correspondência do povo em relação à saudação deles. Gente, é gostoso demais os ensinos de Jesus. Jesus recomenda assim, olha, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. Jesus estava prevenindo a eles que não era todo mundo que ia dizer também shalom e sorrir para eles e gostar deles, não. Lembrando aqui, eles estavam sendo enviados por Jesus. E a missão de Jesus aqui na terra, gente, era difícil. Perseguições, inimigos, acusadores, críticos. E ser discípulo de Jesus sofre também isso. Aqui estamos nós nos tempos atuais. Somos acusados, menosprezados, desvalorizados. Faz parte do mundo espiritual. E por isso que Jesus dá o alerta. E disse, quando vocês devem saudar, e Jesus ensina a eles que eles devem preservar isso, saudar, fazer a parte deles. Ah, mas não me respondeu. Aí, olha só o ensino de Jesus. Se não responder, vai voltar para vocês. E se responderem a paz que vocês saudarem, o que vocês fizerem, esta paz será digna. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, volta para vocês. O ensino de Jesus aqui também estava dizendo, não é preciso discutir, brigar e dizer, por que vocês não querem ser saudados por nós? Nada disso. O mundo espiritual tem dessas coisas, mas se faz necessário a gente saber tratar. Gente, Jesus é muito educado, gente. Aleluia! Obrigado, mestre, pelos teus ensinamentos. Jesus é bem detalhista, organizado. É assim, saúde. Mas se alguém não receber, tem que fazer desse jeito. Enfim, a série é Ensinamentos de Jesus. E vamos ao 14 agora. E se ninguém vos receber... Interessante é os detalhes de Jesus. Ali naquela reunião,
não sei se sentados ou em pé, possivelmente sentados, porque o capítulo 10 vai falar todinho sobre esta reunião do mestre com eles. E se ninguém, aí o versículo 14 diz assim, e se ninguém vos receber, e nem escutar as duas coisas, o recebimento, a recepção, e nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Isso aí também fazia parte da cultura dos judeus. E para início de missão, Jesus concordou que eles deveriam continuar fazendo isto. Jesus recomendou isso, que se não recebessem bem os seus discípulos, não acreditassem na palavra, aí devia, porque inclusive essa ação era um ato de humilhação. E eles deveriam fazer. E Jesus mandou fazer isso no tempo deles, sim. Eu sempre lembro aqui que para cada tempo, cada circunstância, cada cenário, cada momento, Jesus tem os seus segredos, tem as suas ordens, tem as suas regras. E não cabe a mim e a você de dizer por que ele faz e eu não posso. Ou eu faço e ele não pode. Isso é com Jesus. Pergunta a Jesus. Jesus diz, olhe, se não receber bem, faça isso. Aí o versículo 15, Jesus diz, em verdade, vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Lembrando aqui, que isto aqui era uma determinação divina. Não caberia a discípulo nenhum condenar ninguém, falar de condenação porque não recebeu eles, nada disso. Isso aqui foi Jesus conversando com eles, o que no futuro a correspondência, a sentença que seria dada, aquelas pessoas que não atendessem a eles bem, isso era um serviço divino. Jesus, é com Jesus, repetindo, é com Jesus. Não cabe a mim e a você condenar ninguém, mandar ninguém para inferno, mandar ninguém morar com o inimigo, nada disso. Vem com a gente no versículo 16. Eis que vos envio, aí Jesus nesse ensino aqui, citou o nome de 4 animais. Vamos lá, número 1. Aí Jesus, eis que vos envio como ovelhas, primeiro animal, ao meio de lobos, segundo animal, portanto sede prudente como a serpente, terceiro animal, e simples como as pombas, há uma ave que é um animal também. Então, 4 animais Jesus cita na reunião como ensinamento para os discípulos. E vamos à ajudinha, que a gente precisa saber por que Jesus usou o nome desses animais para fazer comparações e transmitir para os seus discípulos os ensinamentos. Então, bora lá. A ovelha é um animal mamífero doméstico, fêmea, não é? O macho é o carneiro. É apenas alguma coisinha, viu? Porque tem muito mais sobre esses animais. São inteligentes, capazes de reconhecer outros animais do rebanho, e até rosto humano, e é tranquila e dócil. O lobo, Jesus também citou esse animal nos seus ensinos. É um animal selvagem, forte, inteligente, dotado de mandíbulas poderosas, capaz de imprimir, olha só, 150 quilos de força, instinto caçador, assassino, e também é um predador especializado em perseguições. Este é o animal chamado lobo, que Jesus também citou em seus ensinos ali. A serpente, trouxemos apenas uma curiosidade. Ela nunca se expõe enquanto se arma para atacar, porque Jesus disse, sede prudente como é serpente. A pomba, ela é simples, elas nunca provocam os inimigos. E Jesus, naquele ensino ali, naquele dia, após transmitir para eles graça, poder, momento gostoso, espiritual, terminado aquilo ali, não é? Um dos ensinos de Jesus, talvez alguém diga, depois de um momento tão gostoso espiritual, tiveram de ouvir isso da boca do mestre. Eis
que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Era uma prevenção de Jesus. Os ensinos de Jesus estavam dando às claras a transparência que o mundo espiritual, gente, a gente é cercado de perigos, desafios, inimigos vorazes tentando destruir a fé, a estrutura, tentando fazer acusações, manchar as vestes, confundir as mentes, arrancar a alegria. O mundo espiritual tem essas coisas. E Jesus estava ali ensinando que eles deveriam também ser prudentes, com atitudes de serpentes. Só que Jesus é bem claro, não era virar cobra, não. Era apenas uma ação que essas... Eu disse aqui que serpente, para atacar, ela nunca se expõe. Então, Jesus é bem claro a respeito de essa atitude delas de serem prudentes sem perder a simplicidade das pombas. Porque, às vezes, a pessoa pode se achar tão prudente, tão sábia e se esquecer que tem que ter a simplicidade. E por isso que Jesus diz as duas coisas. Repare a comparação. Serpente, nada a ver com pomba. Mas Jesus disse, vocês fiquem pelo menos prudentes como elas, mas simples também como as pombas. E sobre o lobo, vocês viram aí que animal feroz. Aqui na ajudinha tem uma dica interessante, que nós fizemos a pesquisazinha rapidinho. Uma das dicas de algum ser humano, não é? Para se defender deste animal, se por um acaso ele é muito comum nas matas, nas florestas, alguém que gosta de caminhar em trilhas pode se deparar aí com lobos, não é? Quem gosta? Se isto ocorrer, aí tem umas dicas, umas orientações conforme aqui as pesquisas. Primeira coisa, nunca lhe dê as costas ao avistar o lobo. Não corra também, porque você pode provocar que ele corra atrás de você. Passe a encará-lo e olhar firmemente para o lobo. Você também deve se mostrar mais forte e volumoso e tipo abrir os braços, não é? Para mostrar assim, fazer barulho, tipo fala alto com força e até cantar forte, falar com autoridade para o lado do animal. Isso aqui é literalmente uma forma de se defender humano, se por um acaso alguém encontrar algum lobo por aí. Claro que ninguém vai atrás disso, porque ele é um animal selvagem. Mas tem uma curiosidade aqui interessante. Atenção! Diz assim, ó. Nunca fazer barulho tentando imitar sua linguagem animal. Tipo, emitir sons de uivos. É o que o lobo faz. Pois se fizer isto, vai estar provocando ao ataque e até chamá-lo. E se ele tiver à distância, o animal, ou ausente, se você emitir uivos, não é? Ele poderá se aproximar e lhe atacar. Lembrando que uivos de lobo é para entre eles mesmo, é uma linguagem entre eles, entre a matilha. Quando eles fazem isso, é chamando os outros animais à caça, não é? A reunião, assim, entre eles. É linguagem de lobo para lobo. E não linguagem humana. O humano não deve, por certo, achar que vai conquistar, acalmar e tentar emitir. Tem pessoas que imitam, né? Linguagem de animais. Aqui na pesquisa, orienta essa dica que não se deve fazer isso. Vem com a gente aos ensinos do mestre. Aleluia, aleluia. Ah, como a gente aprende. Aí Jesus, no versículo 16, diz, eis que vos envio eles, né, os discípulos, como ovelhas ao meio de lobos. Eu vou repetir. Como ovelha, se você quiser repetir comigo de onde estiver, ao seu alcance a minha voz, repita. Como ovelhas ao meio de lobos. Então, muito cuidado de conservar a postura de ovelha. Nada de porque você vai para o meio do lobo se juntar
com lobo. Vocês acabaram de ouvir aqui na pesquisa que se emitir som de uivo para imitar o lobo, ele não vai ficar carinhoso, não. Ele vem a avançar, atacar. Por isso mesmo que Jesus disse, epa, eu estou enviando, porque vocês vão encontrar aí no meio de gente com atitudes de lobo, esses cenários de habitat de lobo, características, atitudes de lobo, mas permaneçam como ovelhas. Aleluia! Jesus estava com aqueles ensinamentos, gente, fazendo as raízes dos discípulos crescerem para baixo. Aleluia! Firmeza espiritual, no caráter, na base. Não é só ler Bíblia, não é orar, é ter comunhão. Vocês viram que uma das dicas aí para o humano se defender do lobo é que tem que se mostrar mais forte, mais volumoso, gritar com autoridade para o lado dele, mas trazendo para o lado espiritual, a forma da gente se mostrar volumoso aos lobos, não é? Lobos por aí, como Jesus orientou, é a oração. A oração nos torna mais fortes. A comunhão, aleluia, a dedicação. Aí sim, ele pode até se armar para vir lhe atacar, para vir morder, para vir lhe destruir. Mas os ensinos de Jesus já foi dados. Permaneçam como ovelhas, diante de ataques, enfrentamento com lobos, oração, jejum, dedicação, ligado com Jesus 24 horas, prudência de serpente, sem perder a simplicidade das pombas. Amém e amém. Oh, aleluia!